Mesmo sem votação, a reforma política já movimenta o plenário da Câmara neste início de semana. Acabou agora há pouco a leitura de um dos projetos que mudam a forma como são feitas as eleições. Vamos a mais detalhes com Dini Moraes, que está no Salão Verde. Boa noite, Dini Moraes. Seja bem-vinda. Boa noite, Thiago Ramos. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Realmente não teve votação hoje no plenário aqui da Câmara, viu, Thiago? Mas não é porque não teve votação que não houve muito trabalho. As negociações foram intensas em torno dos textos aí da reforma política, que é esse pacote de mudanças no sistema político eleitoral brasileiro. E essa mudança, essas negociações estão intensas porque esta é a semana-chave, a semana limite para se fazer algum tipo de mudança para que as mudanças já valham nas eleições do ano que vem. Eu estou aqui do lado do relator da proposta da reforma política, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ele que vem liderando aí as discussões neste último ano, tratando aí de reforma política, e parece, deputado, que agora no final da noite se chegou a um tipo de acordo para se fazer uma votação amanhã ou não? Um acordo que deve formar maioria amanhã, espero, onde a gente delibera sobre o projeto do Senado, recomendando ao presidente da República alguns vetos, e votamos um texto enxuto aqui da nossa comissão, complementando o projeto do Senado. Eu creio que pode ser a maioria, mas ainda com uma certa insegurança. Tem uma outra corrente de pensamento que prefere um texto único, incorporando as coisas do Senado e considerando bastante do que foi aprovado aqui, mandando para o Senado Federal. Acho que a única consideração que tem que fazer é um apelo até do presidente Eunísio Oliveira, né, de que a pauta no Senado acabou ficando muito tumultuada, com as medidas provisórias, trancando pauta, e também com o episódio Aécio Neves, que acabou tumultuando um pouco. Mas dependendo do desenrolar amanhã no Senado, talvez terá mais folga e poderá apreciar um texto mais longo, que seria o texto único. Mas a princípio é apreciar o texto do Senado e um substitutivo mais enxuto, que é o que foi lido agora à noite aqui. Deputado, essa questão da criação de um fundo público para financiar as campanhas eleitorais sempre foi um ponto polêmico desde o início da discussão. Agora resolveu-se que vai votar a proposta do Senado que cria um fundo de cerca de 1,7 bilhão de reais, né? Mas as regras de distribuição desse fundo, pelo que eu pude ouvir agora há pouco, saiu daquele projeto e foi para o projeto que o senhor apresentou há pouco. Porque qual é a divergência aí? Eu acho que nem é tanto o valor do fundo, acho que a grande polêmica que nós tivemos durante esse período inteiro é qual o modelo eleitoral, qual o sistema de votação que cabe em financiamento público. Isso acabou dando uma desorganizada, um desarranjo, porque nós ficamos aí variando entre distritão misto, distrital misto a partir de 2020 e 2022, acabou não chegando num acordo. Para encaixar o sistema atual em financiamento público, realmente é um exercício muito difícil, que é o que nós estamos fazendo aqui, um remendo, ainda um caso muito vulnerável para 2018. É um fundo que aos olhos da população será caro, mas para as eleições nesse modelo faltará recursos, né? E o ponto da distribuição interna entre os partidos teve polêmica, mas não foi o grande problema. A gente chega num acordo, uma correção na proposta do Senado. Eu creio que isso se resolve também no texto amanhã. Mas acho que a grande polêmica mesmo é que tipo de sistema de votação o Brasil vai escolher daqui para frente. Se vai encarar financiamento público, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Se não seja a partir de 18, mas terá que ser a partir de 20 ou 22. Caso contrário, o Congresso Nacional continuará cometendo uma irresponsabilidade. Eu quero fazer esse alerta aqui, né, porque em algum momento o Brasil tem que entrar em sintonia com o mundo de campanha austera, campanha barata, campanha isonômica e campanha democrática. Nós estamos longe disso ainda com essa tentativa de reforma que nós estamos fazendo aqui. Deputado, o primeiro texto que o senhor apresentou na semana passada, aliás, o primeiro não, mas o texto que o senhor apresentou na semana passada para ser votado aqui no plenário, ele tinha mais de 40 páginas. Este texto que o senhor apresentou hoje, ele tem 14, ou seja, diminuiu bastante, ele ficou bem mais enxuto. O que foi possível manter nessa proposta a ponto de chegar a conseguir um consenso mínimo para a votação? Nesse caso, soma às 14 o texto do Senado, que deve ter mais umas 10, 12 páginas também, então não ficaria tão enxuto assim. Mas estamos restringindo basicamente ao financiamento, ao regramento e mais algumas outras medidas correlatas, né? Aquilo que ensejaria mudança no sistema eleitoral, do pré-registro,
né, do regramento mais preciso para as pré-campanhas, né, limitação de divulgação de pesquisas, vai ficar para depois de 2018. Eu espero que o Congresso Nacional ainda mantenha na pauta uma reforma eleitoral mais consistente, com mais conteúdo a partir de 2020. Uma última pergunta. O senhor acredita que com esse acordo fechado aqui é possível chegar a aprovar alguma coisa a ponto de entrar em vigor até sexta-feira para se respeitar esse prazo de 1 ano antes das eleições? Quando quer faz, né? Basta construir o acordo, votação é simbólica, né? O difícil é o acordo. Acho que a gente está produzindo, estamos aqui nos 49 minutos do segundo tempo, eu acho que ainda é possível. Certo, então, muito obrigada. O deputado Vicente Cândido, ele que é o relator da proposta da reforma política, uma das que devem ser colocadas em votação amanhã aqui no plenário da Câmara. Lembrando que já tem sessão chamada para amanhã de manhã, então as discussões elas vão começar cedo. E entre as propostas que ficaram neste texto, viu, Tiago, do deputado Vicente Cândido, está o teto de gastos para cada candidatura. Por exemplo, quanto cada cargo vai poder gastar. Por exemplo, presidente da República, o teto de gastos será de 70 milhões de reais. Para deputados federais, 2,5 milhões. Isso nas eleições do ano que vem. Também traz limite para doação de pessoas, que as pessoas podem fazer nas campanhas políticas, e quanto cada candidato pode tirar do próprio bolso para colocar nas campanhas. Também trata de regras para financiamento coletivo na internet, aquela conhecida vaquinha virtual para arrecadação aí de dinheiro para as campanhas eleitorais. Também trata de parcelamento das multas eleitorais e traz também uma novidade, que é propaganda eleitoral no segundo turno nos canais pagos de televisão. Tiago. Dini Moraes, que maratona. Muito obrigado. Você tem mais uns dias de reforma política pela frente. Eu lhe desejo sorte. E também o deputado Vicente Cândido, que vai ter muito trabalho pela frente. Muito obrigado, viu? Boa noite, Tiago.